Eles não tinham tecnologia, nem lojas, nem redes de segurança. E mesmo assim, os camponeses medievais sobreviveram à fome, à guerra, às doenças e aos invernos sem planos de emergência, sem ferramentas modernas e, muitas vezes, sem ajuda. Eles conseguiram isso dominando sistemas tão simples, tão resilientes, que ainda funcionam hoje. Neste vídeo, vamos revelar um manual de sobrevivência esquecido que manteve pessoas comuns vivas em tempos impossíveis e mostrar os métodos antigos que estão sendo revividos agora por quem vive fora da rede, por fazendeiros sustentáveis e por preparadores de emergência. Fique até o final porque um deles pode acabar salvando você também. Coletando água da chuva sem ferramentas, água era vida, e para os camponeses medievais, consegui-la não era tão simples quanto abrir uma torneira. Sem canos, bombas ou sistemas de filtragem, eles tinham que coletar cada gota que a natureza lhes oferecia. E faziam isso com uma eficiência surpreendente. Os telhados de palha, ou telhas de madeira, não serviam apenas como abrigo, eles atuavam como grandes coletores durante cada tempestade. Calhas feitas de madeira escavada ou de barro direcionavam a água para barris ou grandes jarras de cerâmica. Mas eles não bebiam diretamente do barril. Folhas, panos ou até musgo eram colocados sobre as aberturas para filtrar detritos enquanto a água fluía. Algumas famílias jogavam carvão dentro dos recipientes não para dar sabor, mas para absorver impurezas. Em climas mais frios, a água da chuva era frequentemente armazenada no subsolo, em fossas revestidas de cera ou barro. Esses reservatórios permaneciam frescos, escuros e intocados, o que retardava o crescimento de bactérias e algas. Os camponeses sabiam instintivamente que a água parada na superfície estragava rápido, mas a água enterrada protegida do calor e da luz durava muito mais. E quando a chuva parava, eles não entravam em pânico, eles racionavam. A água não era apenas para beber, era usada com cuidado para cozinhar, lavar, hidratar grãos e até fermentar. A água cinza das lavagens, às vezes, era reaproveitada para umedecer o solo ou limpar ferramentas. Nada era desperdiçado. Para comunidades sem rios ou poços por perto, capturar a chuva não era conveniência, era sobrevivência. O layout inteiro das vilas era desenhado para canalizar a água da chuva para cisternas compartilhadas, onde os vizinhos se revezavam para usar o mesmo suprimento. Isso criava um senso de interdependência que ia muito além da água, porque, quando a chuva parava, ninguém sobrevivia sozinho. Hoje, quem vive fora da rede elétrica e os construtores ecológicos estão voltando aos mesmos conceitos: telhados inclinados, sistemas movidos por gravidade, filtragem natural. No fim das contas, os camponeses já haviam resolvido o problema há séculos antes de a gente esquecer como: aquecendo sem lenha. Quando o inverno chegava, os camponeses não podiam se dar ao luxo de desperdiçar lenha, não, quando ela precisava ser cortada, seca, transportada e racionada. Por isso, em vez de dependerem apenas das chamas, eles aprenderam a reter calor e compartilhar calor de maneiras que não consumiam seus recursos preciosos. Um dos métodos mais simples era o agrupamento corporal. Famílias e às vezes até animais dormiam juntos no mesmo cômodo, muitas vezes na mesma cama, preservando o calor do corpo durante a noite. Colchões de palha eram empilhados em camadas grossas para isolar contra o frio que subia do chão. Lã, peles e camadas de linho criavam bolsões de ar que retinham o calor, enquanto as capas serviam tanto como cobertas quanto como vestimentas externas. Em regiões mais frias, as casas eram parcialmente escavadas em encostas ou bancos de terra. Esses abrigos semi-subterrâneos aproveitavam o isolamento natural do solo. Mesmo quando a neve cobria o telhado, a temperatura interna se mantinha estável fresca no verão e surpreendentemente quente no inverno. Em vez de aquecer um cômodo inteiro, os camponeses frequentemente focavam em aquecer apenas um ponto: a cama. Pedras eram aquecidas na lareira, depois enroladas em panos ou colocadas em recipientes de barro e escondidas sob os lençóis. O calor residual durava horas e não consumia um único pedaço de lenha depois que o fogo se apagava. As paredes eram preenchidas com barro e palha para evitar correntes de ar. As janelas eram cobertas com pergaminho engordurado, bexiga de animal ou camadas de pano para reduzir a perda de calor.
Até as portas eram forradas com esteiras de junco para bloquear o vento. Cada canto da casa era tratado como uma oportunidade de reter calor. Em vilarejos compartilhados, famílias inteiras podiam se reunir em uma mesma construção à noite, não só por camaradagem, mas por estratégia. Menos fogueiras, mais corpos, menos calor perdido. Os métodos modernos de aquecimento passivo, como casas enterradas e pisos com massa térmica, são baseados na mesma lógica que os camponeses um dia usaram por necessidade. Quando o combustível acaba, o isolamento e o calor compartilhado não são luxos. São linhas de vida, cozinhando com quase nenhum combustível. A lenha era preciosa e os camponeses não podiam desperdiçá-la em toda a refeição, então desenvolveram métodos de cozimento que estendiam o calor ao seu limite absoluto. Uma das ferramentas mais eficazes era o forno de barro. Diferente do fogo aberto, esses fornos em forma de cúpula absorviam o calor de uma pequena quantidade de lenha queimando e depois mantinham esse calor por horas. Após o fogo apagar e as brasas serem removidas, o calor residual nas paredes de barro era suficiente para assar pão, cozinhar ensopados lentamente ou secar ervas. Alguns fornos eram isolados com cinzas ou palha para conservar o calor por ainda mais tempo. As famílias planejavam as refeições de acordo com os ciclos do forno. O pão entrava primeiro, enquanto a temperatura estava mais alta. Depois vinham os ensopados e mingaus, que podiam cozinhar lentamente com o calor que diminuía. Por fim, ervas, frutas ou lenha úmida eram colocados dentro para secar durante a noite sem desperdício algum. Mas não se tratava só do forno. O cozimento era frequentemente comunitário. Os aldeões se reuniam em torno de uma lareira compartilhada ou forno comum, juntando seus ingredientes e lenha para cozinhar em maiores quantidades. Isso não era só eficiente também. Significava menos fogueiras para cuidar, menos lenha para queimar e menos fumaça no ar. Para quem não tinha forno, a comida era cozida em fossas térmicas. Pedras eram aquecidas no fogo, depois transferidas para um buraco coberto, revestido com folhas ou argila. A comida era colocada dentro, selada com mais folhas ou turfa e deixada para cozinhar lentamente com o calor preso, às vezes durante a noite inteira. Esse método, de baixo combustível e pouca atenção, transformava grãos duros e raízes em refeições comestíveis, usando quase nenhuma energia adicional. Sopas e ensopados eram um alimento básico diário não só pela nutrição, mas porque podiam ser reaquecidos várias vezes. Uma única panela podia durar várias refeições, absorvendo novos ingredientes a cada fervura. Hoje, preparadores modernos usam panelas térmicas, fogões foguete e bolsas de retenção de calor baseadas nesses mesmos princípios. Porque, numa crise, cozinhar não é sobre conveniência, é sobre extrair o máximo de cada centelha, coletando alimentos com precisão. Os camponeses não sobreviviam apenas com o que cultivavam, eles sobreviviam com o que conseguiam reconhecer. A coleta de alimentos selvagens não era um jogo de adivinhação. Era uma habilidade profundamente refinada, passada de geração em geração, ensinada desde a infância e praticada temporada após temporada. Os camponeses medievais conseguiam identificar dezenas de plantas comestíveis, crescendo próximas às suas casas, mesmo quando as colheitas falhavam ou as despensas esvaziavam. Plantas como urtiga, azedinha, alho selvagem, dente de leão e morugem não eram apenas alimentos de emergência, eram ingredientes essenciais. A urtiga, uma vez fervida, tornava-se rica em ferro e vitamina C. A azedinha acrescentava um sabor cítrico a ensopados sem graça e fornecia antioxidantes muito antes de essa palavra existir. O alho selvagem ajudava a combater infecções e afastar parasitas. E os dentes de leão, da raiz à flor, eram totalmente comestíveis, usados em saladas, tônicos e chás. Mas saber o que comer não era o bastante. Era preciso saber quando comer. Certas plantas só eram seguras na primavera. Outras tornavam-se amargas ou até tóxicas se colhidas tarde demais. Cogumelos eram especialmente arriscados, e a maioria dos camponeses os evitava completamente, a menos que fossem treinados por um herbalista local.
Eles seguiam uma rotação sazonal, coletando plantas específicas em momentos exatos para evitar tanto o esgotamento das fontes naturais quanto o risco de envenenamento. Algumas plantas eram embebidas ou fervidas várias vezes para remover toxinas. Outras eram secas e armazenadas para uso no inverno. As crianças aprendiam a reconhecer folhas, frutas, sementes e raízes comestíveis não em livros, mas caminhando pelas mesmas trilhas com seus pais e avós. Era uma habilidade incorporada ao cotidiano, não algo reservado para emergências. Hoje, a coleta de alimentos está voltando entre sobrevivencialistas, herbalistas e defensores da alimentação sustentável. Mas, para os camponeses medievais, não era um passatempo. Era o seguro contra a seca nos campos, a farinha que acabava ou o inverno que chegava cedo. Num mundo em que as prateleiras dos mercados podem esvaziar da noite para o dia, saber o que cresce aos seus pés pode ser mais poderoso do que qualquer estoque. Preservando alimentos sem refrigeração. Sem geladeiras ou freezers, os camponeses medievais tinham que pensar no futuro, muito no futuro. Se os alimentos não fossem preservados corretamente, apodreciam. E quando o inverno chegava ou as colheitas fracassavam, isso significava fome. Por isso, eles dominaram uma variedade de métodos de preservação, cada um adaptado ao tipo de alimento, à estação e aos poucos recursos que tinham à disposição. O sal era uma das técnicas mais comuns. Carnes e peixes eram esfregados com camadas grossas de sal para retirar a umidade e inibir bactérias. Pedaços salgados eram pendurados em vigas ou enterrados em recipientes, onde podiam durar meses, às vezes mais. A secagem era igualmente vital. Camponeses penduravam ervas, frutas e fatias finas de carne em defumadores ou perto da lareira. Feijões e leguminosas secas eram guardados em sacos de pano ou potes de cerâmica, prontos para serem cozidos em ensopados espessos quando os vegetais frescos já haviam acabado. Em regiões frias ou durante o inverno, os alimentos às vezes eram preservados enterrando-os na neve ou cobrindo-os com cinzas, o que impedia a entrada de ar e retardava a decomposição. Legumes de raiz eram guardados em porões frescos, às vezes envoltos em palha ou areia, para manter a umidade e evitar o apodrecimento. Grãos e leguminosas à base da dieta dos camponeses eram mantidos em fossas seladas, revestidas com cal ou argila, protegidas da umidade e das pragas. Esses silos subterrâneos, embora simples, mantinham as colheitas utilizáveis até as próximas estações. Alguns métodos eram mais criativos. Queijos eram envelhecidos até endurecer e resistir ao mofo. Vinagre e mel eram usados para conservar vegetais em conserva ou preservar frutas. Mesmo quando um lote tinha cheiro estranho ou mudava de cor, os camponeses confiavam na experiência e no olfato para julgar se ainda podia ser consumido. Desperdiçar comida não era apenas um erro, era um risco. Cada pedaço de carne preservada ou grão armazenado era uma linha de vida. E como a fome nunca estava longe, estocar comida era um ato de sobrevivência, não de conveniência. Hoje, muitos dos mesmos métodos são usados por sobrevivencialistas: cura com sal, desidratação, fermentação. A tecnologia pode parecer moderna, mas a sabedoria é ancestral, tratando doenças sem remédios. Quando a doença chegava, os camponeses não corriam para o médico porque não havia um. Médicos eram raros, caros e frequentemente distantes. Então as famílias recorriam a algo mais antigo do que a medicina: plantas, conhecimento e rituais. Eles sabiam quais ervas combatiam infecções, quais raízes aliviavam a dor e quais misturas podiam baixar uma febre. Isso não era folclore, era ciência de sobrevivência passada de geração em geração. O alho era usado como antibiótico natural, consumido cru ou infundido em tônicos. O mel, com suas propriedades antimicrobianas, era aplicado em feridas para prevenir infecções e acelerar a cicatrização. A casca de salgueiro, rica em salicina, era mastigada ou transformada em chá para reduzir dores e inflamações séculos antes da invenção da aspirina. O vinagre tinha múltiplos usos. Limpava feridas, tratava infecções de ouvido e, misturado com ervas, funcionava como desinfetante básico.
Cebolas eram fatiadas e envoltas em membros doentes para sugar a enfermidade. E cataplasmas feitos de confrei, tanchagem ou artemísia eram aplicados em tudo de queimaduras a ossos quebrados. Essas não eram curas milagrosas, mas funcionavam com frequência suficiente para se tornarem práticas comuns. Mulheres camponesas, especialmente as matriarcas mais velhas, atuavam como herbalistas, parteiras e curandeiras. Mantinham jardins cheios de plantas medicinais e flores silvestres. Uma criança doente significava um chá cuidadosamente selecionado, um marido ferido, uma cataplasma e repouso. Algumas técnicas eram surpreendentemente avançadas. Repolho fermentado, um tipo primitivo de chucrute, ajudava na digestão e na deficiência de vitamina C. Certos pães embolorados eram até aplicados em feridas primitivos. Sim, mas não muito distantes do modo como a penicilina seria descoberta séculos depois. Quando nenhum tratamento funcionava, entravam em cena os rituais. Orações, cânticos e ações simbólicas ofereciam alívio emocional porque, em tempos de sofrimento profundo, a própria crença podia acalmar o pânico e gerar esperança. Hoje, os mesmos ingredientes mel, alho, salgueiro, vinagre estão sendo reavaliados por cientistas e abraçados por herbalistas modernos. Não como substitutos da medicina, mas como aliados valiosos em cuidados básicos fora da rede. Para os camponeses, essas não eram receitas caseiras. Eram os únicos remédios disponíveis, defendendo a casa sem armas. A maioria dos camponeses não possuía espadas, armaduras ou bestas. Eles não eram cavaleiros e não podiam pagar por guardas treinados. Mas isso não significava que estavam indefesos quando o perigo se aproximava, seja de bandidos, invasores ou senhores rivais. Eles confiavam na improvisação, cooperação e no uso do terreno. Uma das primeiras linhas de defesa era natural, cercas de arbustos espinhosos. Arbustos densos e espinhosos, como o piu-riteiro ou espinheiro negro, eram cultivados ao redor das casas ou plantações para formar barreiras densas e dolorosas, quase impossíveis de atravessar sem fazer barulho. Nada de espadas, apenas tempo e paciência. Valas e terrenos irregulares também eram usados de forma estratégica. Entradas inclinadas dificultavam a aproximação rápida de invasores. Em algumas regiões, camponeses construíam entradas em zigue-zague, desacelerando o avanço e expondo os atacantes a contra-ataques vindos de cima. Para defesa de curto alcance, eles improvisavam lanças de madeira endurecidas no fogo, afiavam ferramentas agrícolas e até esculpiam porretes com raízes de carvalho. Essas ferramentas não eram elegantes, mas funcionavam. Janelas eram pequenas e instaladas no alto, limitando pontos de entrada. Portas eram reforçadas com pregos de ferro ou travas cruzadas. Algumas casas até tinham aberturas acima da porta usadas para lançar pedras, água quente ou caldo fervente nos invasores. Mas talvez a defesa mais poderosa fosse a comunidade. Vilarejos organizavam sistemas de vigia, com vizinhos se revezando para guardar os arredores. Se um ataque acontecia, tocavam-se sinos ou berrantes, e todos respondiam não só para lutar, mas para proteger os animais, as crianças e os estoques de grãos. Até o membro mais fraco tinha um papel: distrair, avisar ou ajudar na fuga. Eles também usavam dissuasores psicológicos, caveiras de animais ao longo de trilhas, cães que latavam alto, ou sinais exagerados de fortificação. Qualquer coisa que fizesse o inimigo hesitar, em caso de cerco, as táticas se intensificavam. Camponeses cavavam túneis sob as cercas, armazenavam pedras nos telhados e preparavam rotas de fuga para a mata ou colinas. Lutar nem sempre era sobre ter armas. Era sobre tempo, terreno e trabalho em equipe. E no mundo atual, onde muitos pensam que defesa significa equipamentos e tecnologia, essa estratégia simples e coletiva pode ser mais poderosa do que parece. Sobrevivência mental através de rituais e crença. Você pode aguentar a fome, você pode sobreviver ao frio, mas o que mantém você firme quando parece que o mundo está desmoronando? Para os camponeses medievais, a sobrevivência não era apenas física, era mental. E eles construíam força interior com algo mais profundo do que ferramentas. Rituais, fé e sentido compartilhado.
Em tempos de crise e falhas nas colheitas, doenças, guerra, os camponeses não ficavam apenas esperando com medo. Eles agiam, nem sempre de formas que hoje reconheceríamos como racionais, mas de maneiras que davam estrutura ao caos ao redor. Rituais sazonais eram centrais em suas vidas. A virada do ano, solstícios, equinócios, colheitas, era marcada com cantos, fogo e encontros. Não eram apenas celebrações, eram lembretes de que o tempo seguia em frente, que o inverno não duraria para sempre e que o sofrimento fazia parte do ciclo maior da vida. A contação de histórias em comunidade tinha um papel poderoso. Os mais velhos recontavam mitos e lendas que enquadravam a dificuldade como parte de uma grande narrativa. Uma enchente não era apenas má sorte, era um teste. Um inverno rigoroso não era apenas sofrimento, era algo que seus antepassados já haviam superado. Essas histórias davam sentido ao sofrimento e isso dava força às pessoas. A religião também oferecia um alicerce para sobreviver. Seja a Virgem Maria, santos locais ou até tradições pré-cristãs entrelaçadas ao cotidiano, os camponeses viam o mundo como um campo moral. Fazer a coisa certa importava. Manter a fé nos tempos difíceis não era apenas sobre salvação, era um ponto de apoio psicológico. Mesmo atos simples e simbólicos como abençoar um pão antes da refeição ou acender uma vela durante uma tempestade ajudavam os camponeses a recuperar a sensação de controle. Esses rituais eram pequenos, mas poderosos. E quando a morte chegava, como muitas vezes acontecia, o ritual oferecia espaço para lamentar, lembrar e continuar. Hoje, os psicólogos reconhecem isso. Fé, significado e comunidade são algumas das ferramentas mais importantes em qualquer cenário de sobrevivência. Os camponeses não liam livros de autoajuda, nem participavam de seminários de resiliência. Eles sobreviviam porque suas mentes eram treinadas tanto quanto suas mãos. O plano de sobrevivência, que esquecemos. Eles não chamavam de preparação. Eles não chamavam de vida fora da rede. Para os camponeses, isso era apenas vida. Desde coletar chuvas sem ferramentas até preservar alimentos no subsolo, desde aquecer casas sem lenha até tratar doenças sem farmácia, cada tática nasceu da necessidade e foi aperfeiçoada por gerações. Eles não tinham luxo, eles tinham resiliência. E numa era em que nossos sistemas modernos parecem mais frágeis do que nunca, talvez esteja na hora de pararmos de rir do passado e começarmos a aprender com ele, porque, para eles, sobreviver não era uma tendência, era a única opção. E se você achou valor nessas estratégias, vai adorar nosso mergulho profundo sobre como as habilidades de sobrevivência medievais estão sendo revividas hoje.